Bem, agora vamos atacar a parte de exploração de dados, né? Acho que eu já falei bastante sobre exploração. Eu acho que o motivo de eu tocar bastante nisso é porque é muito sensível para mim, que tenho visto diversos clientes tendo call com diversos clientes onde o ponto de fricção deles é exatamente na parte de exploração, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos que eu gosto muito de enfatizar, e você não vai ver muito por aí essa necessidade da exploração de dados, né? Então a exploração de dados entra nesse ponto aqui que eu falei, né? Então o custo, por exemplo, mas tem várias outras ferramentas que você pode usar, inclusive no Azure. Se você for no Azure Marketplace, por exemplo, você vai ver ferramentas como Drill, como Dremel, que te ajudam a fazer a exploração de dados. Mas o proprietário no Azure, que eu recomendo bastante, big time, é utilizar serviço self-managed sempre que possível, e o Azure Data Explorer é o cara perfeito para esse tipo de necessidade, né? Primeiro ponto, entendimento do Data Lake, né? Eu já falei bastante disso, mas deixa eu tocar em mais alguns pontos. Esse entendimento do Data Lake é que, na realidade, quando os dados começam a chegar bastante, existe muita duplicação de dados. E a parte de exploração não só te ajuda na deduplicação dessa informação, mas ela te ajuda também ao entendimento global. Porque às vezes você tem dados que você vai precisar enriquecer durante o seu ELT, que na verdade eles já estão no seu data lake, que eles já foram enriquecidos por processos que foram feitos por pessoas diferentes no seu time ou em times diferentes. Então, com a exploração de dado, ele te dá essa visão de você conseguir visualizar o lake basicamente na sua totalidade, tá? Segundo, a democratização dos dados, né? Então, lembra que todos os processos que eu faço, o que eu gostaria de fazer é sempre armazenar essas informações no Data Lake de alguma forma, porque eu estou possibilitando os meus engineers, os meus cientistas de dados que usam bastante o Data Lake, e os meus analistas que eles possam utilizar todos esses processos que a gente fez. Isso ajuda bastante na hora da gente ter que puxar informações analíticas. E a gente tendo uma exploração de dados, isso ajuda com que a gente faça isso. Terceiro, às vezes, em muitos projetos, não são poucos, eu já passei por vários que têm o mesmo problema. Às vezes, para o cara poder ter a visualização do dado, ou ele conseguir ter o dado na frente dele para análise, ele demora 2 semanas para fazer isso. Porque, na verdade, ele segue um ciclo de, os dados caem no FTP, eu uso uma ferramenta tradicional de ETL, eu jogo essas ferramentas, essas informações depois de processadas que demoram, eu coloco isso dentro de um banco de dados relacional e depois eu concedo as permissões corretas para essa pessoa acessar essa base. Mas eles estão naquele silo, né? Então ele não vai ver nada além disso. E para que esse dado seja entregue, ele às vezes demora 2 semanas. Tá? Porque você tem que esquematizar o processo e assim por diante. Mas, cara, na maioria desses cenários, o processo de exploração resolve o seu problema em horas. Tá? Eu já vi isso acontecer, felizmente. Então, você compartilha essa informação no Lake, e esse cara explora o dado, traz aquele pedaço de informação, te traz o insight que você quer, e você para por aqui. Às vezes você vai colocar direto na sua camada de Serving Layer. Às vezes você pode somente visualizar aquela informação. E para aquilo, naquele momento, para você é o suficiente. Tá? É um dos processos mais importantes, eu volto a falar, é de verdade. Tá? Eu realmente acho que na hora que vocês estiverem pensando em criar pipelines, sempre considere a parte de exploração, porque senão você vai sentir falta depois. Eu te garanto que você vai sentir falta depois. Tá? Compartilhamento de descobertas antes do processamento. Então, o que a gente vem falando aqui, né? É a possibilidade de você entregar essas facilidades para o seu time ou para o seu grupo de pessoas. E por último, normalmente ele tem um valor baixo. E quando eu falo valor baixo, eu não estou falando de preço, eu estou falando de valor. Às vezes as pessoas, ou o time, ou o CTO, ou enfim, quem vai aprovar o seu projeto, às vezes não vê uma necessidade de ter essa área de exploração. Se isso acontecer, embede isso dentro da sua parte de processamento. E aí cria um pré-processing phase, onde ele faz a exploração para depois o processamento. De qualquer forma, eu recomendo extremamente que você faça exploração de dados. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Acho que isso sumariza bastante o que eu quero falar em relação à exploração. E a gente continua aí falando. O próximo é processamento de dados e quais são as melhores práticas. Tá? Então acompanhe aí e até mais.